Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Crescer Acelerado com este ser que vos fala, Ed Moraes. É uma honra receber vocês em mais um episódio e eu sempre vou direto ao assunto, sempre trago pessoas completamente fora da curva, fora de série, que nos ensinam, que trazem grandes ensinamentos pra gente. Hoje não é diferente. Eu tenho a honra de receber aqui, senhoras e senhores, um dos maiores cirurgiões, gastrocirurgiões do país, doutor Marcelo Rovares, da Rovares Med. Nós vamos aprender pra caramba com ele hoje como cuidar da sua saúde intestinal e nós vamos falar sobre um monte de coisa relacionada à saúde e relacionado à gestão de negócios. Mas antes de passar a palavra para ele, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante pra gente, para que mais pessoas possam receber aí este episódio, aprender e melhorar a sua saúde. Senhoras e senhores, doutor Marcelo Rovares, seja bem-vindo. Obrigado, Ed. Obrigado pelo convite, né? Sempre é uma satisfação, uma honra estar aqui, aprender, talvez ensinar alguma coisinha, esclarecer algum assunto, né? Fiquei lisonjeado com os elogios. A gente sempre, quando escuta o elogio assim de perto, a gente fica até meio preocupado, né? Então vamos ter que fazer jus aí aos elogios, né? Tentar colaborar um pouquinho aí com o aprendizado das pessoas. Perfeito. As pessoas com certeza vão aprender, mas os elogios são sinceros, porque realmente você é um dos grandes gastrocirurgiões do país e isso precisa ser reconhecido, obviamente. Agora, eu queria começar perguntando para você. Você é do interior do Paraná, eu sempre brinco, né? Francisco Beltrão, né? Por que medicina? Para alguém que veio lá do interiorzão do Paraná. Eu acho que todo mundo que escolhe a carreira médica, que teve algum episódio de doença ou alguma coisa muito séria na família, muito jovem, faz com que a pessoa pense realmente que ela pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E no meu caso, eu acho que foi uma junção de coisas. A primeira coisa foi que eu tive, dentro da minha família, uma família sempre muito simples, muito humilde, do interior, da roça mesmo, né? Tanto que os meus tios, os irmãos dos meus pais, né? Eu acho que o único que saiu da roça foi o meu pai, que era o mais novo. Né? Os outros todos ainda continuam, são todos vivos ainda, continuam, trabalham ainda, têm as suas propriedades lá no interior do Paraná, em Francisco Beltrão. E a família da minha mãe não era diferente. E na família da minha mãe, quem ela escolheu para ser o meu padrinho? Um irmão dela. Certo. Que foi o primeiro médico da família. Ah, então tem um histórico. E aí foi um cara que saiu muito cedo de casa, teve bastante dificuldade para se formar. Eu acho que essas adversidades vão construindo e moldando a pessoa ao longo do caminho. Então, quando ele voltou para a cidade, eu ainda era uma criança. Eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade. Então, a gente ficava muito admirado, muito... né? O doutor Pedro Altair Neves chegou na cidade, foi me visitar, o meu padrinho me trouxe qualquer coisa que ele trouxesse, era, né, uma alegria imensa, né? Então, às vezes, a gente estava ali convivendo com ele, escutando histórias e vendo aquilo, então você já começa a admirar mais. Aí você, 6, 9, 10 anos, porque até os 9 anos eu falava que ia ser borracheiro do Chico Pneus, né? Então, isso aí tá gravado lá, tá gravado. Depois eu mudei um pouquinho de opinião. Mas a questão o médico sempre foi uma classe muito respeitada no país e no mundo inteiro, obviamente, né? Mas para quem era do interior, né, e há muitos anos atrás, era muito mais, né? Era uma coisa quase mágica. Aí né? você me apertou, porque daí, muitos anos, eu vou ter que meio que contar aqui quanto tempo eu tenho de formado, né? Nós somos velho, não tem como Estamos tão novo. É. Eu estava conversando aqui com o Gabriel, nosso amigo que está aqui, falando para ele que eu saí muito cedo de casa, né? Até pelo estímulo dos pais, né? Então a gente brinca lá que no interior o pai e a mãe da gente falavam assim, ou tu é herdeiro ou tu vai estudar. E eu fiquei com essa segunda opção do estudar, né? Então, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já estava ali coçando o pé para ir embora. Nesse momento, meu pai adoeceu. Teve uma situação bem crítica, acho que depois foi para um outro assunto. Certo. Mas deu tudo certo, meu pai ainda vivo, tem 72 anos, pessoa maravilhosa, sensacional, de uma inteligência emocional fora da curva, né? O que ele não teve para quem trabalha na roça tem que ter inteligência emocional. O que ele não teve de formação acadêmica, ele teve de formação
de inteligência emocional. Das porradas Então, da a gente vida. aprendeu muita coisa com ele nesse sentido e ainda aprendo, né? Graças a Deus. E aí meu pai adoeceu, quem nos deu todo esse suporte, conseguiu literalmente, com todas as letras, salvar o meu pai, foi o meu padrinho. Apesar que o meu padrinho não era neurocirurgião, o problema do meu pai era na cabeça, né? Que é uma situação muito comum no sudoeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina, que é a neurocisticercose, que é a tal da pipoca do porco, né? Então, a carne do porco mal cozida, o salame, às vezes a salada, né? Que é o cisticerco, né? Então, você come a bolinha vai para o intestino e vai migrar para o corpo ou para o cérebro, e daí vai dar o proglote, que é o cisticerco, e esse cisticerco fica alojado na cabeça e pode causar sintomas de tontura, visão dupla, epilepsia, convulsão. E aí, de uma hora para outra, meu pai lá teve uma convulsão, desmaiou. Naquela época, 1990, 91, não tinha tomografia, ressonância, ultrassom Doppler, endoscopia com magnificação, que nós vamos falar o que é isso depois um pouquinho, que é interessantíssimo esse tema da endoscopia com magnificação, que é a tecnologia vindo direto para a gente fazer o diagnóstico da doença in situ, né? Muito antes da doença se manifestar. E aí o meu padrinho pegou o caso do meu pai e falou, vem cá que eu vou te ajudar. E eu estava com tudo pronto para ir embora fazer o terceirão em Curitiba, e aí eu recuei. Falei, não é o meu momento, não é o momento de eu sair. Mas eu posso me prejudicar, não vou passar no vestibular. Não era relevante isso naquele momento, né? E eu optei por ficar em casa. Meu pai acabou indo para o Rio de Janeiro, teve excelentes profissionais que cuidaram dele, foi para um hospital bom, hospital de referência, tudo por causa do diagnóstico, do acompanhamento e do tratamento que o meu padrinho proporcionou para ele, inclusive o suporte financeiro. Porque mesmo com um convênio de saúde muito bom, que meus pais ainda têm até hoje, que minha mãe foi bancária há muitos anos, o convênio não alcançava esses tratamentos de excelência, como ainda é uma realidade em muitas situações aqui no Brasil, né? E aí meu padrinho proporcionou isso e literalmente salvou a vida do meu pai, e aquilo foi uma coisa que marcou muito. Tanto que depois de mim, de primos, todos por parte de mãe, temos mais 5 médicos. Caramba, olha então, como meu isso padrinho foi o influencia, primeiro, né? aí eu fui o segundo, e temos mais 5. A minha irmã mais nova, um médico, os 2 gêmeos do meu padrinho. Meu padrinho, infelizmente, já faleceu há alguns anos. Uma situação bem crítica também, mas era o que estava escrito para ele, né? A minha irmã, os 2 gêmeos, e uma outra prima. E temos um médico veterinário, que a gente não vai deixar de valorizar a profissão do médico veterinário, que também é médico, né? Olha como o meio influencia, né? Influencia absurdamente, né? Talvez se não tivesse ele como um primeiro médico na família, talvez todo mundo tivesse tomado um outro rumo. Porque aquilo era muito inacessível, né? Era uma coisa assim intangível, né? Como é que você vai imaginar um filho de agricultor com professora do interior, que depois meu pai virou vendedor, minha mãe virou bancária, que foi o que nos proporcionou poder estudar e fazer uma universidade também, né? Porque não basta passar no vestibular, tem todos os custos e outras coisas, né? Não é nem um nada pouco barato. E aí os outros também viram aquele caminho e também trilharam esse caminho e foram, e todos formados já há mais de 12 anos. Eu já estou com 25 anos de formado. Caramba! E como é que foi nessa 25 anos atrás, então 30 e tantos anos atrás, quando você fez o vestibular? 99 foi a formatura. Vestibular eu fiz 92 e 93. E eu sempre ouvi falar que, e sempre foi, né, no Brasil, uma das maiores dificuldades, dos mais concorridos, cursos mais concorridos, é o de medicina para passar, né? E na Como época, é que foi isso? a gente, na verdade, às vezes eu falo que a ignorância é uma bênção, né? Então a gente não tinha noção que a dificuldade era tão grande. Eu falei assim, eu quero fazer, eu preciso passar. O que eu vou fazer? Calo na bunda e calo no cotovelo, né? Ficar o dia inteiro sentado estudando. Sim. E a gente fazia isso e era o único meio. E aí você vai fazer vestibular. Década de 90, poucas universidades, muitas universidades muito boas, mas no sul do Brasil nós não tínhamos, acho que tinha 7 ou 8 universidades, né? Hoje em Santa Catarina nós temos mais de 12, né? Claro que também não é assim tão fácil para passar e também não é tão fácil assim para concluir o curso. Sim. Seja do ponto de vista intelectual do estudo, seja do ponto de vista financeiro, né? Mas naquela época a gente tinha, no Paraná tinha Londrina, Maringá, PUC do Paraná, né?
Evangélica, Curitiba, e a Universidade Federal. Então eram 5 no Paraná. Certo. Eu do interior do Paraná, a prioridade a princípio seria o Paraná. Como a família da minha mãe, antes de ir para o Paraná, quando minha mãe era criança, era aqui de Santa Catarina, minha mãe era de Bom Retiro e meu pai de Uruçanga, olha só. Migraram depois da Guerra do Contestado. Crianças, os dois se conheceram no Paraná e casaram lá. Olha, só fazendo um parêntese. Muito louco. A minha avó materna é de Uruçanga. Capaz de tu ser meu parente. Que mundo pequeno, pô. Que coisa mais maluca. Que mundo pequeno, olha só. E ainda tinha que ser, como é que é? Morro da Fumaça, que pertencia a Criciúma, né? Certo. O pai fala. Mas foi registrado em Criciúma. Falei, mas pai, o senhor morava onde? Ah, morava em Uruçanga. E onde é que o nono tinha as coisas? Morro da Fumaça. Ok. Mas o primeiro prefeito de Criciúma era Rovares. Olha só. Lá em 1800, lá vai Fumaça. Olha só. E tivemos também um secretário de obras de Santa Catarina, que era um engenheiro muito famoso, Marcos Rovares, que é primo de segundo grau do meu pai. Né? Então, eles vieram em 3 irmãos Rovares, daí se espalhou. Hoje tem Rovares em vários lugares. Tem em Sorriso, tem no oeste de Santa Catarina, ali em São Lourenço do Oeste. Tem no interior do Rio Grande também tem. Legal. Tem muita gente aí. A família já espalhou. E Rovares deve ser tudo parente, né? Porque... A origem é a mesma. Aí você veio para Santa Catarina, então, fazer faculdade aqui? Aí eu passei em Blumenau. Blumenau. Passei em Blumenau, vim para FURB. FURB. Que na época a FURB tinha 6 anos de faculdade. 6 não, tinha... Não tinha 6 anos. A FURB devia ter uns 4 anos de universidade. Então você não foi tinha das primeiras turmas. Isso, então. não tinha formado a primeira turma. A primeira turma formou depois que você já estava uns 2 anos lá. Depois que eu já estava lá 2, 3 anos. Tanto que eu tenho uma colega daqui de Balneário, que foi minha monitora de anatomia, que foi da primeira turma da FURB. Olha só. E o meu veterano, que é hoje um neurocirurgião em Blumenau muito conhecido, hoje ele é o coordenador do curso de medicina da FURB. Então, assim, muita gente boa em Blumenau. Blumenau era um centro de referência em medicina no estado de Santa Catarina. Eu acho que é Blumenau, Florianópolis e Joinville. Né? Hoje a gente sabe que a medicina cresceu no mundo inteiro, né? Então tem muitas cidades hoje aqui em Santa Catarina que a medicina evoluiu muito, né? Não vou citar nenhuma para não deixar ninguém de fora, né? Mas a gente sabe que o Oeste cresceu muito, Chapecó explodiu na medicina. Tem vários colegas de turma em Chapecó que estão muito bem profissionalmente, né? Converso com alguns deles, então a gente sabe que lá melhorou bastante também. E aí vim a Blumenau, vim fazer a universidade e o meu sonho era ser cirurgião. Certo. Por causa do meu padrinho, cirurgião. Cirurgião de qualquer coisa. Cirurgião geral. Né? Que na época a cirurgia geral, se ainda hoje é pré-requisito para você fazer especialidade cirúrgica. Certo. Então, em geral, você faz 6 anos de universidade, depois você faz uma residência médica, mais uma prova, e você escolhe ou área clínica ou área cirúrgica. Dentro da clínica, você pode ir para endócrino, pode ir para reumatologia, cardiologia, né? E dentro da área cirúrgica, você vai para urologia, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular... E a gastrocirurgia, que era o que eu queria, né? Tá, mas aí são 6 anos de universidade. 6 anos de universidade. Mais a especialização. Cirurgia geral mais 2 anos. E depois eu fiz mais 2 anos de gastroenterologia cirúrgica. 10 anos. 10 anos. E aí nós aqui da administração... Fiz mais um pouquinho, daí fiz mais um tempo voluntário de videocirurgia, que é a laparoscopia hoje. E a endoscopia e a colo, que é a minha menina dos olhos de ouro. Uns 12 anos de estudo. O meu pai falou assim, filho, tá na hora de voltar a trabalhar, porque você... Aí nós, né, Gabriel? Nós da administração fazemos 4 anos no pau da goiaba, achando que estudamos demais, né? 12 anos de estudo, caramba. Mas a responsabilidade é muito grande, né? Então, assim, tem especialidades médicas que são mais. A neurocirurgia são 5 anos de cirurgia, de residência médica. Caramba. Né? Então, você está lidando diretamente com a vida das pessoas. E não tem, às vezes, vaga proporcional para a quantidade de escolas. Então, isso é uma coisa que preocupa muito o Brasil do futuro, né? Porque hoje você tem muitos profissionais, né? A gente foi do vestibular mais concorrido da época. Chegamos a ter 140 por vaga, 148 por vaga, 90 e poucos por vaga. Era o vestibular da década de 90. Que isso tem a ver com geografia, com a densidade demográfica, que é da nossa faixa etária ali de 70 e pouco até 82, 83, que foi onde os casais tiveram
3 ou 4 filhos, né? Então explodiu, né? Aquelas famílias de 7, 8, 9, 10, 11. Cada casal daquele teve 3 ou 4. Então... Foi exponencial. Exponencial. E aí não tinha tanta universidade e tinha muita gente querendo. E aí tinha muita gente na mesma balada, né? Ó, tu não é herdeiro, então tu tem que estudar. Então vamos estudar. Tá, mas aí, beleza, você decidiu então o que queria ser cirurgião. Mas aí o que te levou para gastrocirurgia? Então, isso é uma história bem legal. Assim, na verdade, eu tive um excelente melhor amigo na minha universidade, que infelizmente Deus já recolheu ele. E eu não vou falar o nome porque eu me emociono toda vez, eu acho que eu já conversei um pouco contigo sobre isso, mas esse meu amigo era um cara sensacional, era uma mente fora da curva. Tá? Eu brinco que a gente às vezes estava lá na sexta-feira à tarde, tinha tido prova a semana toda, 6:30 da tarde, um calor em Blumenau, nós somos da época que não tínhamos ar-condicionado nas salas, então era ventolão, né? E a gente, 6 da tarde já deu, né? Vamos descansar, vamos escutar uma música, vamos jogar um truco, né? Na faculdade, jogar truco. E ele não, ele sentava num canto lá, pegava o livro dele e começava a estudar. A gente falava, cara, o que tá fazendo? Estou estudando. Mas no meio dessa bagunça, eu consigo. E esse cara foi entre os 3 melhores alunos da minha turma. Tá? Espetacular esse cara. E ele queria, porque queria ginecologia e obstetrícia, fez ginecologia e obstetrícia na maternidade Carmela Dutra em Florianópolis, passou em primeiro lugar, fez a prova de título de ginecologia no Brasil, ficou em segundo lugar do Brasil. Caramba. E eu passei no SUS do Rio e no SUS de São Paulo e eu fiquei literalmente dividido, porque a família passando por uma certa dificuldade financeira, meu pai tinha empresa grande, a empresa não estava bem das pernas, as minhas irmãs, uma querendo fazer a escola da magistratura, que hoje é advogada, graças a Deus está muito bem, Janaína Rovares, né? Janaína está por aqui também, tá indo muito bem nos seus negócios. E a minha irmã mais nova, que é anestesista, que eu comentei, queria fazer o vestibular ainda, né? E aí a gente falou, não, mãe, eu não quero fazer residência em qualquer lugar. Eu quero fazer residência num lugar bom, porque eu sei que isso vai fazer uma diferença para o resto da minha vida, para o resto da minha carreira, e vai fazer diferença para os meus pacientes. E eu falei, se eu for para o SUS do Rio, para o SUS de São Paulo, não é o melhor lugar. Eu acho que eu consigo passar numa prova melhor. E eu optei por trabalhar 3 anos. Então eu trabalhei 2000, 2001, 2002, depois prestei prova. E aí que entra esse meu amigo, né? Quando tu começa a trabalhar, começa a pagar as contas, começa a ganhar algum dinheiro, que médico trabalhando bastante ganha bem. Isso é uma das virtudes da profissão. Trabalha-se muito. Não conheço um médico que trabalha menos de 10, 12 horas por dia. Não importa a idade. Vários colegas aí com 70, 72, 74 anos continuam na ativa e estão trabalhando, né? Muitos por sacerdócio, por gostar muito do que fazem, outros porque também têm necessidades, né? Que não é tão fácil assim, né? Mudou muito a contratação de médico no Brasil, isso é um outro assunto muito grande, né? Então eu falo, tenho 25 anos formado, tem 30 anos que não tem concurso para médico no Brasil. Eu acho que isso é uma das causas que a nossa saúde, às vezes, no SUS não vai tão bem para frente, porque não tem nada que agregue valor para aquele profissional gabaritado ficar lá. E que a população não faz ideia do que... Porque nós não temos mais concurso. E aí você não evolui dentro do concurso, você não melhora o seu salário, você não tem férias, então você vai procurar, você que tem estudo, que tem formação, que tem boa formação, que tem entendimento e discernimento, você vai trabalhar no serviço que te agrega valor, que permite você continuar crescendo, que te dá a condição de trabalho, né? Isso é estatístico, isso é trabalho científico publicado. O médico, ele trabalha onde ele se sente bem e não onde ele ganha mais, tá? Isso é em qualquer lugar do mundo, né? Se tu pagar muito bem para o cara, mas o lugar é ruim, não dura ninguém lá. Perfeito. Né? Então isso é uma coisa que eu acho que qualquer profissão, né? Mas não acho que seja. É porque eu vejo assim, eu olhando de fora, né? Eu vejo a profissão de médico como sacerdócio, mesmo como vocação. É um negócio muito profundo, né? Porque você está lidando diretamente com a vida das pessoas, né? Você literalmente tem a vida das pessoas nas suas mãos. E isso é profundo pra caramba, né? E tem que ser levado a sério, porque hoje a gente não pode banalizar esse cuidado, porque muitas coisas que mudaram em termos de tecnologia, de tratamento, de medicação, de manipulação.
tecnologia para emagrecer, né? Caneta para emagrecer, balão para emagrecer. Eu lido diretamente com isso, porque eu sou gastrocirurgião, trabalho dentro do aparelho digestivo, então eu falo que da entrada até a saída eu mexo em tudo, né? Então, pro leigo entender o que é o gastrocirurgião. O gastrocirurgião é um médico cirurgião gastro que trata todas as doenças do aparelho digestivo, né? Inclusive o intestino grosso, esôfago, estômago, fígado, vias biliares, pâncreas, né? Parede, tumores, hérnias, vesícula, né? Cânceres do aparelho digestivo. A gente tem treinamento específico para isso, né? Mas isso é outro assunto. E também a parte do intestino grosso, né? Temos alguns profissionais que trabalham em áreas afins, né? Então nós temos o gastroclínico, que também trata tudo, mas não é um cirurgião, mas é um profissional muito bem formado e tem condição de tratar essas patologias. E temos o proctologista, que trabalha mais na parte do intestino grosso, reto e ânus, que daí ele faz a parte do intestino e também pode fazer colonoscopias, né? Certo. Então a gente, depois de muitos anos de estudo, a gente focou também dentro do diagnóstico. E o diagnóstico por imagem dentro da clínica é a endoscopia digestiva alta, que a gente chama, né? A tal da EDA, e a videocolonoscopia, ou uma colonoscopia, que é para ver as doenças do intestino, né? Perfeito. Então você tem essas duas vertentes. E aí você tem a oportunidade de tratar o teu paciente como um todo, né? Porque você trata as patologias desde a entrada até a saída, então você acaba adquirindo uma visão mais global, uma visão, né? mais global, que eu acredito que me facilita em muitas vezes a gente poder proporcionar um diagnóstico para o nosso paciente, um cuidado de mais a médio e longo prazo, né? Tá. Eu quero voltar nesse assunto, mas eu só quero Vamos que você concluir, termine. vamos concluir. Por que a gastro? Então, aí esse meu amigo já estava em São Paulo fazendo oncoginecologia. E ele me ligou e falou: Marcelo, na época, foi no ano de 2002, me ligou: Marcelo, o que tu tá fazendo? Trabalhando. Tá, tu não vai fazer prova para residência? Vou fazer esse ano, tá definido. Tá estudando? Tô estudando. Pô, vem fazer prova aqui em São Paulo. Eu falei: tá, mas São Paulo aonde, cara? São Paulo é gigante, nem conhecia São Paulo direito, né? Não, vem fazer prova aqui em São Paulo na Escola Paulista de Medicina. Para quem conhece, sabe que a Escola Paulista de Medicina é como se fosse a seleção brasileira dos hospitais, né? Então tem a USP, a Escola Paulista e a Unicamp, né? E várias especialidades. Então, dentro da gastroenterologia, os três melhores do Brasil, um dos 3 melhores do mundo, sim. E aí eu falei para ele, né? Você tá maluco? O que eu, de Beltrão, né? O que eu, da Roça, vou fazer na Escola Paulista de Medicina? Vou chegar ali e os caras vão me jogar por uma janela, né? Aí ele me conhecia há muitos anos, era meu melhor amigo, convivemos muito juntos, trabalhamos muito juntos, fizemos muito plantão junto, aprendemos a fazer parte cesariana com o pai dele ali em Brusque, sábado sim, sábado não, a gente estava lá com o pai dele aprendendo, desde o 3º ano, né? Então, o estágio que eu falo para todo mundo começou em qualquer faculdade. Então, vamos dar uma dica. Qualquer faculdade, faça estágio desde o primeiro dia. Tudo vai aproveitar. Ou pelo menos você vai saber aquilo que você não quer, para depois não se arrepender no futuro, tá? Então a gente começou a fazer estágio desde o 1º ano, no 3º ano a gente já fazia parte cesariana assistido, né? Sempre com um profissional gabaritado, com experiência do nosso lado, né? Mas fazendo o procedimento praticamente do início ao fim. Perfeito. Né? Então isso foi dando muita... E esse meu amigo, ele falava: não, tu vai fazer gineco, trabalhar comigo. E eu falava: não, cara, eu gosto de barriga. Tá, não, vem para São Paulo então, tu vai vir aqui na escola, vai fazer prova aqui na escola. Eu falei: cara, tu tá maluco, como é que eu vou aí? E aí quando eu fiz a prova em Santa Catarina, eu fiz a prova na PUC do Paraná, eu fiquei em 2º lugar. Eu fiz a prova em Blumenau, fiquei em 2º lugar. E os outros eu não lembro, mas eu também não fiquei mal colocado. Só que na época a prova era 50% da nota e 50% era entrevista e currículo. Certo. Tá? E tem algumas coisas que acontecem e aconteciam naquela época, a gente também não concorda muito, mas era o modo de seleção, né? E às vezes você não tinha pessoas conhecidas naquele teu serviço, você às vezes não tinha o mesmo número de trabalhos publicados que os outros colegas, por algumas facilidades ou dificuldades que você tinha encontrado. Então, em Curitiba, felizmente hoje eu falo, eram 5 vagas, eu fiquei lá em 10º lugar. Ou seja,
Passava 10 para 5 vagas, eu passei em segundo, fiquei em 10º. No momento fiquei muito frustrado, né? Muito irritado e tal. Depois isso passou porque Deus me mostrou um outro caminho. E aí, fiz Blumenau, fiquei em segundo lugar para a entrevista. Tinha 2 vagas, fiquei em 3º. Caramba. E aí fechou a porta e eu falei, e agora? E agora? Eu já estava nesse negócio, né? Vou para o SUS do Rio, SUS de São Paulo. Não vou. Então vou trabalhar. Deus está me dizendo que é para mim trabalhar. E fui trabalhar. O meu amigo insistindo, né? Quase 2 anos e pouco depois. Vem para São Paulo, vem aqui para a escola, vem para a escola. Falei, você tá maluco? Eu vou porque você está me enchendo o saco, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir entrar na escola. Cheguei lá, ele pegou um avental. Ele era um cara muito grande, muito alto, muito forte. Eu parecia com todo respeito, né? Parecia um açougueiro, né? Porque o avental era desproporcional ao meu tamanho. E fomos para a Escola Paulista, ele foi me mostrar onde que era a ala da ginecologia, da oncoginecologia, aonde que ele estava fazendo os cursos dele, as publicações, os trabalhos. E nós, voltando da gineco, a gente passa pela gastrocirurgia. Uma placa bonita, uma enfermaria grande, 45 leitos de internação. Falei, isso aqui é um sonho, né? Quando eu entrei, né, na gastrocirurgia, tinha um rapaz magrelinho sentado ali. Ele falou, e aí, piazada, o que vocês querem aqui? O meu amigo, que era quase mudo, começou a falar. Eu falo que é Deus atuando. Falou, não, nós somos lá do Sul e eu trouxe meu amigo aqui para conhecer que ele quer fazer cirurgia. E o cara falou, a gente gosta do pessoal do Sul. Geralmente o pessoal do Sul é dedicado, é trabalhador e tal. Daí eu olhei pro cara e, como eu gosto muito de fazer uma piada e brincar, falei, você tá louco que eu vou entrar aqui, né? Daí ele, é só estudar e passar na prova. E eu já conhecendo os caminhos, e já tinha passado 2 anos e pouco atrás, né? Falei para ele, mas se eu passar na prova, ninguém me conhece. Não adianta nada. Aí ele, mais do que depressa, falou, eu vou estar na sua entrevista. O cara que estava lá sentado O rapaz que estava sentado lá. Olha só. Que é um pós-doutor em gastrocirurgia. Terminou o pós-doutorado com 34 anos no John Hopkins em Nova York. Dá aula em inglês nos congressos dos Estados Unidos. Caramba. E os americanos perguntam de que parte dos Estados Unidos que ele é. Ele é da parte de São Paulo dos Estados Unidos. E ele brinca e fala isso no congresso. Fernando Herbella Fernandes. Daí eu brinco com ele que ele é um desperdício de médico. Ele fala, por que você fala isso, Rovares? Professor, o senhor tinha que dar só aula para médico. Não tinha que atender cliente, nem paciente. O senhor sabe tanto que o senhor tinha que dar aula só para médico. Então é desperdício você atender paciente. E ele dá risada, mas ele continua atendendo, está lá. Hoje, eu acho que é a maior autoridade de doenças do esôfago no mundo. Meu Deus, caramba. Tinha só uma pessoa que era mais importante que ele, que era o professor Demister, que era o cara que inventou a classificação de refluxo no mundo. E o segundo era o Dr. Herbella. O professor Demister faleceu agora, tem uns 2 anos. Então, toda revista que você for publicar sobre esôfago no mundo, quem é o editor, o redator-chefe que vai revisar o teu artigo? Fernando Herbella. Esse cara que Deus botou no meu caminho. Eu olho para aquele magrelinho, o magrelinho fala, não, pera que eu vou pegar aqui uma folhinha para ver os livros que tu precisa estudar para passar na prova. Eu falei, mas livro que eu preciso estudar para passar na prova? Tá louco, cara. Foi lá, entrou, chamou a Soninha. Soninha é uma moça de quase 2 metros de altura, morena, né? Negra, morena, pessoa de uma calma, de uma tranquilidade, vozinha fina, sempre com muito cuidado, cuidava da gente como se fosse filho lá. Já contei o final, né? Sem querer. Aí me deu o papel, eu peguei aquilo, conversei um pouco com ele, trocamos telefone e tal, voltei para Santa Catarina. Eu trabalhava aqui já na região, já estava aqui, morava em Balneário e atendia no antigo Santa Inês já e também no Hospital Marieta. E eu tinha muitas horas de emergência médica, então eu tinha uma formação muito forte em emergência. E consegui me colocar rápido no mercado e fiquei trabalhando esses 3 anos com emergência. Peguei a folhinha do rapaz, peguei os livros que eu podia e estudando, fiz a prova, passei na prova, fui para a entrevista e o cara estava lá. Cumpriu com a palavra dele. Cumpriu com a palavra, porque eu fui muito bem na prova, graças a Deus. Então, fiquei esse tempo todo lá.
E aí você teve aula com ele? Aula com ele, foi meu professor, me ensinou a Um operar. dos melhores do mundo. Ele fez um trabalho há uns anos atrás, que ele também é médico do IML. Tá? Ele fez um trabalho sobre dissecção do esôfago para tratar a doença do refluxo, onde ele publicou que se você tinha que dissecar 2 centímetros para cima do esôfago dentro do tórax da pessoa para fazer a tal da válvula antirrefluxo que a gente faz hoje. E ele provou que essa técnica que ele descreveu dava um resultado infinitamente superior às técnicas antigas. Então ele mudou o tratamento do refluxo gastroesofágico no mundo. Aí quando eu falo para vocês que é um dos melhores do Brasil, eu não tô brincando, né? Entenderam agora por quê, né? Com quem que o cara teve aula, né? E aí o rapaz fez esse trabalho, né? Publicou, o mundo inteiro, né? Conhece o nome dele, é um cara que publica ainda muito, está dentro da Escola Paulista até hoje, né? Ele que está lá dentro do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, né? Temos inúmeros colegas aqui do sul do Brasil que fizeram formação lá na escola, alguns antes de mim, outros depois, né? Mestrado, doutorado. Então, assim, a Escola Paulista, a Faculdade de Medicina da USP são referências e têm formado excelentes profissionais e têm espalhado esses profissionais pelo Brasil para melhorar a qualidade do profissional e, consequentemente, melhorar o cuidado do paciente, que é o objetivo final, né? Perfeito. Então eu falo que, vou concluir, como é que eu fui parar lá? Deus, porque não tem outra explicação, né? Você fica frustrado que você vai muito bem nas provas aqui na região, passa no SUS em outro lugar, não tem segurança no teu coração para ir, tua família está passando por uma certa dificuldade no momento, você não está querendo ir, você fica, e depois eu brinco, em vez de uma porta, ele não abriu uma porta, ele escancarou uma sacada frente e mar para mim, e eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de aproveitar esses anos todos que eu fiquei lá e tirar isso como um excelente aprendizado e conseguir aplicar isso até hoje. Só não era a sua hora, né? Quando você estava tentando por aqui. Não estava maduro. Não estava maduro o suficiente. Beleza, então você fez uma das melhores universidades, você fez uma das melhores residências do país e, obviamente, do mundo, e isso te gabaritou para ser quem você é hoje, um dos grandes gastrocirurgiões do país, conforme eu apresentei aqui. Mas como que vamos falar que eu vim parar em Balneário Camboriú? Também foi outra coisa que não tá... descer para BC? Eu nem sabia que tinha isso. Não sabia que tinha isso. A gente nem sabia que era tão bom aqui. Entendeu? Ou, agora eu vou lançar uma polêmica. Será que Balneário Camboriú era tão bom que a galera veio pra cá? Ou toda essa galera que veio pra cá nos últimos 20, 30 anos que fez isso aqui ficar bom pra agora a galera querer vir mais? Não, é uma boa polêmica, mas eu acho que não é polêmica. Porque... É uma pergunta, hein? Será? A gente tem muitos lugares muito legais aqui, sim, muito bacanas, sim. né? Você pega lá Barra Velha, Pissarra, você pega lá pra baixo Garopaba, tem lugares lindíssimos e tal. Mas quem faz um lugar são as pessoas. Sim. Balneário Camboriú... Então, a Balneário Camboriú atraiu gente do Brasil inteiro, de outras partes do mundo, e é isso que faz a cidade ser uma referência hoje de alguma forma, esse né? charme que Balneário tem... Virou meio cosmopolita, né? Daí a pessoa fala assim, mas tem pouca gente que é de Balneário. Não, tem muita gente. Às vezes a gente não conhece, mas a gente... Hoje já conheço muita gente de Balneário. Estou há 18 anos em Balneário, né? Então aí eu estou terminando minhas coisas lá. O que era o meu sonho? Sou do interior, sou lá de Beltrão. O que tu quer fazer? Vou voltar para Beltrão, vou voltar para minha terra, vou atender lá, vou clinicar lá está minha família, meus parentes, meus pais moravam lá na época, hoje moram aqui. E aí aconteceu mais uma coisa que naquela época eu não entendi. Tinha vários conhecidos médicos, né? Nenhum era da minha convivência, mas como minha mãe era do Banco do Brasil, conhecia todos os médicos. Sempre os caras perguntavam, né? Um pouco por educação, outro pouco por não, né? Pô, e o Marcelo, volta para Beltrão? A mãe dizia, volta. Onde é que ele tá? Tá fazendo cirurgia. E agora onde é que ele tá? Tá fazendo gastrocirurgia. E agora o que ele tá fazendo? Videocirurgia. E agora o que ele tá fazendo? Endoscopia. Eu acho que o Marcelo fez coisa demais e daí o pessoal de Beltrão, na época, não houve consenso para o Marcelo voltar. E aí... Alguns médicos aqui da região me conheciam da onde? De São Paulo, de congressos nacionais e de congressos internacionais. Qual que era a universidade que em 2006, 2007 já estava sendo conhecida, já era conhecida, já tinha o curso de medicina?
né? Hoje, o ano passado, faleceu o fundador, né, do curso de medicina, que foi um ícone, né, um colega, médico, otorrino, Dr. Edson Vilela, né? Então, esse cara tem que ser homenageado todos os dias, né? Porque foi ele que escreveu essa história e favoreceu a formação de excelentes profissionais que hoje atuam aqui. E aí um desses colegas lá da Universidade da Univale, que me conhecia de congresso e jornada, falou: ô, Rovares, tu não quer ir para Balneário? A Univale está precisando de gente com um título de especialista. Porque tu faz a residência médica, você é especialista. Certo. Mas para você ser titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, você faz mais uma prova muito mais difícil, que é uma prova teórica, depois você faz mais uma prova oral, e aí você é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Depois você faz outra prova para ser titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que é o CBCD. Caramba. Depois você faz mais outra prova para ser titular da SOBED, que é da endoscopia. Então, além disso tudo, tem 3 RQs, né, que é Registro, Qualificação de Especialista. Então, não para ainda, estamos estudando, Ed. Temos coisa para aprender. Aí conheci alguns colegas, né? Não vou citar nomes para não deixar nenhum de fora. Tu não quer ir para Balneário dar aula na Univale? Eu, cara, nunca pensei em morar em Balneário. Mas eu não tinha outra proposta. Sim. Eu tinha 2 propostas: ficar em São Paulo ou voltar para Balneário, para dar aula na Univale e atender no SUS, que era o que tinha vaga na época. Aí eu falei, cara, eu vou para o Sul. Não quero mais São Paulo, aquela loucura, acordar 4 horas da manhã, dirigir 2 horas, voltar, aquelas coisas de São Paulo que todo mundo conhece. Violência, no ano anterior nós tínhamos passado por aqueles atentados que explodiam as guaritas dos policiais, e eu trabalhava em tudo quanto é lugar lá em São Paulo, fazia medicina de ponta em São Paulo, né? De ponta a ponta. Era Cotia, Diadema, Pirajussara, Parada de Taipas. Daí de vez em quando operava com o chefe no Sírio, de vez em quando operava com o chefe no Einstein, aí você ficava feliz, né? Sim. Mas fazia medicina de ponta, eu estava meio cansado disso também, queria um pouco de tranquilidade, queria um pouquinho de qualidade de vida, né? E aí falei, não, já que tem essa proposta para a Univale, vou para a Univale. Cheguei para a Univale, fui fazer a entrevista para o cara me contratar primeiro, né? Não tinha feito a prova do concurso. E aí o colega conversou comigo e tal, e eu, já estava acostumado com o aluno, né? Lá na residência a gente fica convivendo com o aluno desde o 3º ano. Você faz 5 anos de residência, então você fica 5 anos com um aluno de tudo quanto é idade, mais os teus preceptores, então você vira uma alegria você poder dividir conhecimento e aprender. Certo. Falei, vou para Balneário, vou vir dar aula na Univale. Eu comecei a dar aula na Univale em 2007, fiquei 10 anos na Univale, como professor do curso de medicina, né? Tive a oportunidade de fundar a Liga de Urgência, Emergência e Trauma da Univale, Caramba. que era um assunto que eu gostava e dominava. Na época, eu já tinha terminado uma outra pós-graduação em UTI, que também trabalhei muitos anos em UTI aqui na região. E hoje tem muitos alunos que passaram conosco na Univale que estão atuando e trabalhando aqui na região. Alguns a gente nem lembra mais, porque foram tantos que passaram. Gente, né? E alguns lembram da gente, graças a Deus, com carinho e com respeito. Então, vim parar em Balneário porque eu ia em congresso e os caras queriam gente que tinha título de especialista. E aí fui chamado para ser professor na universidade. Depois fui construindo a minha carreira em paralelo e estou com a clínica, né? Estou com a minha clínica há 16 anos. Olha só. Então, a tua formação é extremamente robusta, como da maioria dos médicos, né? Mas a tua formação é absurdamente robusta. Mas é que muito por necessidade, tá? Ok. Mas, beleza, conhecemos e entendemos a sua história, da onde você veio, como que você chegou até aqui. Agora eu queria pular para um outro tipo de assunto. Bora. O que causa, qual a origem as causas dos principais problemas gástricos, intestinais e tal que você trata? Qual é a origem deles para a gente poder ajudar as pessoas? Tu já me conhece um pouquinho, tu sabe que eu gosto de falar sério, mas eu também gosto de ter sempre uma pitadinha de humor naquilo que eu falo, né? Sim. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo da carreira da gente. Facilitar a vida do paciente da gente. Então, às vezes eu brinco com o meu paciente no consultório. Eu não gosto de doente, eu gosto de saúde. Né? O paciente regala o olho e fala, como tu não gosta de doente? Então, como é que tu atende as doenças? Não, eu gosto de saúde. Eu quero ver aquilo que a gente pode fazer para melhorar a saúde do paciente e não tratar a doença. Isso dá um podcast sozinho, só para falar sobre esse ponto de vista, né?
E aí aí seria um negócio de prevenir. De prevenir, perfeito. mas também de postura, Certo. de enxergar aquilo que você precisa enxergar para melhorar o paciente, né? Então assim, vou tratar a gastrite, vou dar só um Zol, né? Não vamos falar Qualquer nome Zol. aqui, só um Zol, aí deu. Mas temos que entender a origem. Por que dá gastrite? Então, uma brincadeira que eu falo, o cara que não se compromete, que não se preocupa, que não se importa, que não enxerga as coisas, ele não vai sofrer com nada. Entendeu? Sim. Não necessariamente quem não tem gastrite não se importa com ninguém, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quem tem gastrite geralmente é uma pessoa que já tem um emocional um pouquinho mais exacerbado, tanto que existe um termo que se fala na medicina que é a tal da gastrite nervosa, e a gente como médico, a gente fala que não é a gastrite que é nervosa, que é o dono da gastrite. Sim. Né? A gastrite Sim. sozinha ela não é, mas o dono é. E a gastrite e o nervosismo não causa a gastrite, mas ele amplia a gastrite, ele potencializa a gastrite. Certo. Geralmente a gastrite é multifatorial. Então, ela pode estar relacionada com ansiedade, com estresse, com nervosismo, com tempo de jejum prolongado, com excesso de comida, com excesso de condimentos, conservantes, acidulantes, estabilizantes, corantes, né? Coisa que a gente teve muito pouco na nossa infância, que a gente é do interior, você também é. Então a gente comia comida de verdade, então não é de todo ruim ser da roça, Ed, tá vendo? Tem coisa boa lá na roça. E até terra. Não, banha de porco, Banha de salame, polenta, coisa boa. E aí o que acontece? A indústria melhorou, né? O condicionamento, né? Os conservantes dos alimentos se modificaram. Né? Antigamente a gente usava muito o quê? Compota. Né? Tem gente que lembra aí, o pessoal da nossa idade, não tão velho, guardava a carne na lata de banha. E não era todo mundo que tinha geladeira lá na década de 70. Sim. Né? Nem televisão, mas já na geladeira, quando tinha um rádio. Então, conservar o alimento era diferente, era mais natural. E isso agredia menos o estômago. E aí, essa parte artificial, já modificou. a gente não estava preparado para aquilo. E também a quantidade de alimento, o horário da refeição. Então, hoje, a nossa vida, corrida, eu sei um pouquinho da tua correria. Entendeu? Eu sei que você acorda muito cedo, trabalha bastante, provavelmente não se alimentou ainda. Não. Provavelmente você vai jantar depois que a gente sair daqui. Então, já estamos comendo tarde. Tudo bem, às vezes um período de tempo, às vezes a gente depende da comida que a gente vai comer à noite. Mas se isso se prolonga por dias, meses e anos, e aí vai ter também problema. tem um outro fator, que é a prevenção. E aí entra a tecnologia a nosso favor. Então, quando a gente fala de magnificação, quando a gente fala de 4K, o 4K não foi inventado para o celular. O 4K foi inventado para ótica da endoscopia. Olha só. Porque a Olympus... Eu não sabia disso, eu acho que a maioria das pessoas... a Olympus, a Pentax e a Fuji são 3 empresas japonesas principais, que são entre os melhores. Tem outras empresas também, tem empresas chinesas que já estão entrando forte no mercado. Mas se for falar de equipamento e tecnologia, foram as 3 pioneiras, né? E eles desenvolveram principalmente a Olympus, que é um braço da Sony. Então fala Sony, todo mundo sabe o que é a Sony. Câmera Sony, né? Sim. Então o que é um endoscópio? É uma câmera fina, comprida, de borracha e silicone, que é o meu olho lá dentro do órgão que eu preciso avaliar. E aí eu consigo ter a tecnologia a meu favor para poder fazer um diagnóstico precoce. Perfeito. Então eu tenho uma gastrite, eu tenho uma úlcera, eu tenho que avaliar esse paciente. Tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50. Ok, mas você está olhando quando já tem o problema. E aí vamos consertar, vamos resolver esse problema. Nós estamos com um problema já ali, né? ou às vezes Instalado. não. Às vezes o cara falou, pô, tenho 40 anos. Quero saber 45, como é que tá. né? Nunca fiz uma endoscopia nem uma colonoscopia. Quando que eu começo a prevenir câncer? Principalmente intestino? 45 anos. Ou se eu tenho histórico familiar forte, parente de primeiro grau, 1. Ou 2 parentes de segundo grau, né? Então, parente de primeiro grau é pai, mãe, irmão, irmã. Certo. Parente de segundo grau é tia, tio, primos. Certo. Então, 2 primos com câncer de intestino, qual a idade dos primos? 40. Então, 10 anos antes, aqueles primos têm que fazer exame de colonoscopia. Porque aí você vai prevenir. Porque 70 a 90% das lesões cancerígenas do intestino, tu descobre ela quando ela é menor do que uma pontinha de caneta Bic. E tu já faz a colonoscopia com a magnificação, com o 4K, você já estuda a lesão dentro do exame diagnóstico.
Caramba. Já tira o pólipo. Isso aí também dá um outro assunto de um mês. Sim. Entendeu? Então, a prevenção do câncer de intestino, ela é feita por exame de colonoscopia precoce. Tá. Mas a origem do câncer no intestino também é desses fatores que a gente estava falando? Sim, porque tem a ver com a carne vermelha ultraprocessada, com os defumados, com os enlatados, né? Com o tipo da flora do intestino. Daí nós vamos entrar lá na microbiota, que hoje está muito na moda. Por quê? Porque faz diferença total e completa na vida da pessoa. A disbiose, né? A hiperfermentação do intestino, a distensão abdominal, as intolerâncias alimentares. Intolerância alimentar é um assunto também que está muito em voga, né? Tipo, na nossa época lá não tinha intolerância de porra nenhuma. Hoje em dia tem intolerância para tudo que é tipo de Mas coisa. aí eu vou fazer uma brincadeira que eu aprendi com um paciente que é um engenheiro agrônomo, foi estudar isso e me trouxe a resposta. Ele perguntou para mim, Marcelo, por que antes não tinha tanta intolerância à lactose e agora tem? Eu falei para ele, eu acredito e os estudos dizem que isso tem a ver com o tipo do leite e com os conservantes e acidulantes. E ele falou, sim, mas tem que ter mais alguma coisa. E um cara muito inteligente, muito estudioso, foi procurar e ele chegou para mim, resumo da ópera, ele falou, trocaram a marca da vaca. Eu falei, cara, me explica isso aí, porra. Que eu não entendi. Trocaram a marca da vaca. Porque aí ele fala assim, ó, qual que era o tipo de leite que a gente bebia na infância? Vaca Jersey, malhadinha. Leite do leiteiro, de casa, da esquina, na garrafa de vidro. Certo. Não na caixa de alumínio. No meu caso, direto da teta da vaca. Da teta da vaca. Mas o Camargo, Sim, né? sim. Espuma, bom. Vamos parar por aqui, então Sim. vamos dizer aqui, né? E aí o que aconteceu? Como as pequenas propriedades diminuíram, as grandes propriedades aumentaram, o que aconteceu? Qual que é a vaca que dá mais leite? Vaca holandesa. Holandesa. Trocaram a marca da vaca. Tiraram a Jersey e botaram a holandesa. O tipo de açúcar do leite, que é a lactose, intolerância à lactose nada mais é do que eu não consigo digerir o açúcar do leite. Eu digiro ele parcialmente. Isso é intolerância à lactose. Sim. Eu sou intolerante à lactose. Eu fiquei intolerante à lactose agora, depois de jovem. E aí botaram a vaca holandesa, que é um outro tipo de açúcar. E aí, nos trabalhos científicos que ele me trouxe, comprovou lá que da vaca Jersey a gente digere perto de 70% até 90% desse açúcar. Então, sintomas muito sutis. Pouca gente ia ter intolerância à lactose. Certo. Da vaca holandesa, a gente digere em torno de 30% a 40%. Caramba! E tudo que se vende no mercado, a maioria é vaca holandesa. E daí tem outros problemas. Aí tem o lactase, a enzima que se bota, que ela funciona para poucas pessoas. Né? Então, isso é um erro, né? Não sei se é um erro, uma falta de orientação mais profunda de eu sou intolerante à lactose, eu vou comer tudo zero lactose. Infelizmente, isso funciona para muito poucos pacientes. Então, às vezes o paciente ele foi até orientado a retirar por um tempo, ele consegue retirar por um tempo, que não é fácil, tá, Ed? Sim. Você também tem alguns probleminhas gástricos, que eu sei, não vou falar aqui, mas você sabe que restrição alimentar, a gente tem que pensar, tudo que tu vai ler, tu tem que ler rótulo, né? É meio severo. Meio severo, porque não pode ser só um pouquinho, só uma experimentadinha, porque uma experimentadinha hoje estraga 4, 5 dias para frente, e você vai levar várias semanas para recuperar essa flora, essa distensão, essa desbiose, esse estufamento, essa azia, que aí vai gerar um processo de fermentação, irritabilidade, mau humor. Então, pô, o cara é intolerante à lactose, está sempre distendido, está cheio de gás, está sempre irritado, mal-humorado. Calma, meu filho, tem cura, tem jeito. Só que dá trabalho. E às vezes esse trabalho precisa ser feito de uma maneira muito orientada. Então você estava falando aí, você fez isso, fez aquilo. Tem que estudar muito ainda. Por quê? Porque tem muita coisa que vai acontecendo agora. Que ainda está sendo modificada e estão trocando as outras vacas de outras coisas que vão gerar outros problemas ali na frente. E aí você, às vezes, falando de coisas que Deus põe no teu caminho, né? 2013, o Marcelo já estava em Balneário, já estava trabalhando, já tinha consultório, já estava tranquilo, entre aspas, né? Recebi um convite para ir para um congresso internacional europeu, que é o UEG. Congresso de Gastro,
acho que é o segundo maior do mundo, só perde para o DDW nos Estados Unidos. Falei, pô, receber um convite desse, vou lá, né? Vou lá. Aí chego lá, os caras estão falando de probiótico, disbiose, transplante fecal. Falei, o que esses malucos estão falando? Fui lá. Voltei apavorado, não sei nada disso, eu preciso estudar. Comecei a estudar igual um maluco. Já em 2013, comecei a fazer diagnóstico de intolerância à lactose e disbiose por hidrogênio expirado. O gás que a gente elimina na nossa fala, Ed, pode mostrar para nós como é que está a saúde do nosso intestino. Caramba. Isso é muito louco. Só que quando comecei a fazer isso, falei assim, o que esses loucos estão fazendo, né? Porque isso não era uma coisa nem consagrada. Estava lá na Europa, poucos que faziam, o cara vem para o Brasil, começa a fazer, aí fala, o que esse louco está fazendo? Tinha pouco trabalho publicado, né? Não se sabia como é que ia ser o segmento a longo prazo. Hoje, se a gente entrar no Instagram, tem 50 pessoas, muito mais, né? Dando aula de disbiose, hiperflora, SIBO. Então, isso é uma coisa que... Por que está na moda? Vamos voltar para a brincadeira. Trocar a marca da vaca. Né? E aí apareceram outras coisas. Então, às vezes, o paciente ele tem um diagnóstico lá atrás. Fez uma cirurgia, que a gente faz muito. A gente opera muita colecistopatia, pedra na vesícula. Por laser, né? O furinho. Sim. Pô, operei a vesícula 20 anos atrás, estou com diarreia desde que eu operei a vesícula. Olha, pode ser da vesícula, mas provavelmente não é. Provavelmente esse paciente desenvolveu uma intolerância alimentar e não sabe. Caramba. E alguém falou para ele que é da cirurgia da vesícula que ele fez. E ele está sofrendo há 10 anos. Tem pessoas que depois que se alimentam, se eles se alimentam e não esperam um pouquinho para ir ao banheiro, não consegue segurar. Isso tem a ver com a flora intestinal, com fermentação bacteriana. Então, isso é uma coisa que pouca gente comenta, né? Mas o paciente, quando chega na tua frente, ele fala, ô, doutor, eu tomo café, eu tenho que esperar para ir no banheiro. Senão eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não consigo segurar. Caramba. A gente está se encaminhando para o final aqui. Eu quero que, antes de pedir para você falar de novo o que você me falou num almoço esses dias, eu quero dizer o seguinte, olha só, como esse cara é bom. O meu pai passou 30 anos com um problema muito sério de intestino, sofrendo pra caramba, de estômago, nada parava no estômago, dores absurdas, não conseguia dormir à noite porque passou em todos os médicos que você possa imaginar, tomou todo tipo de remédio que você possa imaginar, 30 anos sofrendo e cada vez piorando mais. E aí, eu sou leigo, né, começo a pensar, caramba, isso daqui vai acabar desencadeando em algum problema muito mais sério. Ou às vezes é pensando que vai virar um câncer. Exatamente, era o que eu pensava. Que isso, na verdade, não é verdade, graças a Deus. Mas né? eu não entendo disso. Mas né? judia, né? Fala, caramba, isso aqui daqui a um pouco vai virar um câncer e tal. Conheci o Dr. Marcelo e tal, levei meu pai lá para fazer uma consulta. Resumindo, 2 consultas e um exame, meu pai resolveu um problema de 30 anos. Entende? Por quê? Porque, porra, olha o quanto que esse cara estudou. Olha o conhecimento absurdo de olhar para ele e falar assim, cara, isso aqui nós vamos resolver já. Rapidinho nós vamos Não resolver foi assim tão fácil que nem você está falando, mas foi por fácil, aí. Né? Então, eu trouxe esse cara aqui não porque você precisa conhecer esse cara. Você precisa entender o que esse cara faz. Você precisa ouvir o que ele fala para você conseguir melhorar a tua vida. Eu melhorei a minha vida, a vida da minha família nesse sentido, por causa das coisas que ele trouxe para a gente. E para a gente começar, finalizar, um dia a gente estava almoçando com outras pessoas e tal, e eu gravei um story de um negócio que você falou. Como que a gente pode prolongar a nossa vida? O que nós temos que fazer para prolongar a nossa vida? São coisas muito simples. Né? A gente vive num mundo agitado, corrido, ensandecido, né? Mas prolongar a nossa vida e ter uma vida boa com saúde depende de poucas coisas que a gente precisa fazer. É difícil? Não, dá trabalho. E você falou e foi um negócio extraordinário, deu uma repercussão muito boa. Eu não sei se eu vou lembrar todas as coisas, não. Eu lembro alguma coisa. Vamos lá, eu acho que a gente falou sobre a longevidade, né? Então, isso. O que pode melhorar a longevidade? Eu acho que tinha algumas coisas. Então, uma delas lá era assim, as pessoas mais... Era um trabalho, né? Acho que é um trabalho que eu tinha lido naquela semana. Isso. As pessoas mais longevas, com mais de 80 anos, foram entrevistar eles e perguntaram como que eles chegaram, o que eles faziam. Né? Então, não é o médico que foi lá e disse que tem que fazer. Não.
As pessoas de verdade, da vida real, fizeram aquilo. E depois a gente foi lá retrospectivamente e falou, ô, vocês estão tudo com mais de 80 anos aí, estão tudo bem de saúde. O que vocês fizeram, seus malucos? Aí a maioria deles falou, ó, a gente sempre se manteve ativo. A gente aposentou tarde, não aposentou cedo. Para se sentir útil, para se sentir valorizado, para se sentir respeitado. Então essa foi a primeira coisa. Manteram ativo. Segundo, rotina de atividade física. Sempre. Daí lá, não sei se era 3 vezes por semana, mas era perto disso aí. Certo. Terceiro, já envolve um pouco a parte emocional e espiritual. Todos eles tinham um perfil que tudo aquilo que aconteceu no passado, eles usavam como motor, como catalisador, para estimular, para vencer. E todos eles falavam uma palavra muito importante, que eu acho muito importante e vou falar aqui. Trabalhar o perdão. Então o cara deixava o passado no passado, trabalhava o perdão, deixava o errado para trás, né? Falava, tu me sacaneou? Não tem problema não. Teve 10 que me ajudou. Vou ajudar 20. Né? Não e aí eu vou para frente mágoa, e vou embora. Então, manter ativo, trabalhando, trabalhar o perdão, fazer atividade física. E aí tem uma coisa importante da parte da alimentação. A maioria dessas pessoas eram pessoas muito organizadas e comedidas para se alimentar. Daí você vai falar, pá, mas o que isso tem a ver? Então, hoje já tem outros trabalhos falando o jejum para proteger de algumas doenças, né? O excesso de caloria e a obesidade causa câncer. Certo. Então, o inverso também é verdadeiro. Certo. Então, o jejum... E essa moda do jejum intermitente, que eles falam, é isso? Sim. Aham. Que é uma moda, mas tem que ser orientada, não certo. é para todo mundo. Não pode simplesmente, a partir de hoje, não vou jantar, não vou comer nada. Mas não é modinha, então? Jejum intermitente, desde que bem acompanhado. Bem acompanhado. E tal, é muito bom. Um bom especialista, que pode ser uma nutricionista, um nutrólogo, um gastrocirurgião, um médico experiente na área, que entenda disso, que você tenha acesso. Né? Eu acho que tudo o que a gente falou aqui, vamos resumir, acesso. Né? Por que eu consegui sair do interior e ser um profissional, me formar em medicina? Eu lutei, acessei. Aí depois trabalhei, tal, alguém me ajudou a acessar, fui para uma residência referência, acesso. Tudo que eu pude aproveitar lá naquela residência e aprender, acesso. Então, e quanto mais tu divide, mais tu aprende. Depois, nem esperava vir descer para BC, desci, tô aí, né? Tô proibido de falar dessa música em casa, tenho um filho pequeno. Deus me livre, isso aí encheu o saco, né? E aí, não, mas é bonito. E aí você vai tendo acesso à informação, acesso à leitura, e você consegue estabelecer uma rotina. Quem consegue fazer isso sozinho, beleza. Quem não consegue, procura ajuda. Então... E hoje em dia está muito fácil da gente conseguir ajuda, né? Nós vivemos, na nossa época não tinha essas facilidades. Né? Hoje tá fácil de você pegar o teu celular e buscar ajuda, buscar informação, buscar... Mas o que está acontecendo? Antes a gente queria muito e não tinha acesso, tinha que lutar muito pro acesso. Hoje tem muito e muita gente não sabe o que quer. Como usar. Não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar. É muita opção. E aí, às vezes, tem que trabalhar isso. Tem que começar por aquilo que não quer. Perfeito. Né? Então, o que eu não quero para a minha vida? Não quero A, não quero B, não quero C. Beleza. E o que eu quero? Quero A, quero B, quero C. E aí, talvez, facilite um pouco. Né? Porque temos gente jovem entrando agora na faculdade de medicina, que vão ser os médicos que vão cuidar de nós. Perfeito. Assim espero. Né? Então, eles também têm que estar estimulados, têm que estar esperançosos, têm que acreditar no ser humano, têm que acreditar que eles podem tratar a sua saúde para você não cair na doença. Né? Perfeito. Para a gente encerrar agora, curtinho, o que as pessoas têm que fazer de verdade, prático, que todo mundo pode botar em prática a partir de agora para não ter grandes problemas gastrointestinais? Boa pergunta. Primeira coisa, ter sempre alguém da sua confiança.
Quem não tem problema nenhum, vai fazer o seu check-up na hora certa. E quem tem problema, cria um vínculo com o seu médico. Pega um médico de confiança. Sabe que a gente fala, o médico da família, lembra no passado? Uhum. Tem que resgatar isso. Tem que ter aquele médico que conversa contigo olhando no olho. Tu falou a situação do seu pai, eu fiquei muito feliz em ouvir, e você comentou comigo. Eu acho, o que a gente fez de diferente com ele? Talvez poucas coisas pequenas, mas que juntas fizeram a diferença para ele. Então, a primeira coisa, a gente se posicionou de uma maneira, olha, se nós não resolver o problema do senhor, nós vamos fazer o melhor que a gente sabe. Se nós não resolvermos o problema do senhor, nós vamos pelo menos te ajudar a amenizar o problema do senhor. E se o senhor precisar falar comigo, ou com alguém da minha equipe, que graças a Deus hoje temos uma equipe grande lá na clínica, pessoas bem formadas, pessoas com um propósito parecido conosco, Deus manda isso também, tá, Ed? Fica tranquilo que vem. Uhum. E que nos ajudam hoje, porque hoje a gente não tem mais braço para fazer tudo sozinho, né? Então eu digo que aquela brincadeira que eu fazia com meu amigo e colega, que você é um desperdício de talento atendendo paciente, né? Eu quero ver se eu continuo atendendo ainda há muito tempo, mas a gente também teve a oportunidade de ser professor há alguns anos, né? Eu digo, não sei se voltarei, pode ser que sim. Hoje estou envolvido com outras coisas, com pesquisa, com gestão. Não falamos nada de gestão, mas tudo bem. Mas a questão é que você continua ensinando as pessoas através disso aqui. Então vamos falar assim, o que eu preciso para ter uma boa saúde do aparelho digestivo? 2 a 3 refeições por dia. Desde que você tenha fome. Não tem fome, não come. Toma água, chá, suco. Beleza, é o suficiente. Não precisa comer se não está com fome. Entendeu? Tente ver o que o seu organismo aceita melhor. Hoje tem vários tipos. Tem a dieta do tipo sanguíneo, tem a dieta não sei do que, tem tudo isso. Às vezes procura um profissional que vai te orientar. O que eu posso comer dentro daquilo que é a minha realidade. Né? Eu sempre pergunto para o paciente, o que tu gosta de comer? Tal coisa. Só que dentro das coisas que tu gosta, essas não pode. Come as outras que tu gosta. É muito mais fácil de seguir a dieta. Uhum. Né? Então, escolha coisas que tu gosta. Coma fracionado. Não exagere no alimento. Tente comer coisas não condimentadas demais. Não as especiarias. Não é alho, cebola, salsinha, cebolinha. Isso aí pode comer à vontade, isso é natural. Estou falando condimento, conservante, garrafinha, tubinho, tudo aquilo que tem o acidulante, né? Uhum. Eu uso uma palavra que é os porcaritos, que vem junto, né? Porque é muita coisa, né? Tudo que é porcarito que tu põe na comida, evita. Pô, vou comer uma pizza, fiz uma massa artesanal, comprei um queijo bom, botei um tomate, botei um manjericão, botei ketchup. Acabou com tudo. Pô, mas o meu ketchup é natural. Bom, daí é outro assunto, mas a gente não vai fazer ketchup natural, é pouca gente que vai fazer, né? Então, evita o excesso, tá? E outra coisa, sintoma começou, vai atrás. Perfeito. E tem mais uma, para encerrar. Quanto mais jovem, mais provavelmente mais exuberante o sintoma. Graças a Deus, na maioria das vezes, um problema não é tão grave. Uhum. Quanto mais idade o paciente, aí vai um alerta bem grande para todo mundo com mais de 50. Quanto mais idade, mais sutil são os sintomas. E se eles são recorrentes, eles podem indicar coisa séria. Então, não protela a visita para o seu médico. Seja o que for, seja mama, seja o que for. Uma bolinha na tireoide, um carocinho na mama, um sangramentozinho nas fezes. Passou dos 50, começou a ter sintoma, vai atrás. Porque tem uma frase que falava, quem procura acha. Sim, achamos, vírgula, cedo, e aí temos recurso para tratar. Muito obrigado, Ed. Tá ouvindo aí? Cuide-se. Cuide-se. Cuide-se para a gente poder ter uma vida longa. Senhoras e senhores, Marcelo, foi uma honra poder te receber aqui, dar essa aula para a gente aqui. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar disso para poder se cuidar melhor. Muito obrigado pela sua presença. Vamos marcar outras Falar de gestão aqui. Daí, outro dia. Falar de gestão. Outro dia vamos falar de gestão. Isso aí. Senhoras e senhores, aproveite e se inscreva no canal aí, ative o sininho, por favor, para mandar para as outras pessoas. Olha quanta informação valiosa que a gente teve aqui. Manda para as pessoas que você gosta, porque vai estar ajudando essas pessoas aqui também. Senhoras e senhores, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigado.